Oi, pessoal, tudo bem? E agora eu vou falar pra vocês referente à biópsia. Então, após me darem alta do hospital, no hospital em que eu fiquei, eu entrei na terça, e aí me liberaram pra sair na quinta, eu me liberaram só na sexta. Mas me liberaram na quinta pra eu sair, liberaram à noite, me deram alta à noite, pra, pra eu entrar no outro hospital pra fazer biópsia. Então, me liberaram na quinta à noite, e aí nisso eu fui pra casa pra ver meus filhos, e aí cedo eu tive que entrar pra um outro hospital pra fazer biópsia, né? E aí no outro hospital eu fiquei mais um dia. Então eu entrei na sexta e saí no sábado à noite. E, gente, não sei nem como explicar pra vocês, referente à biópsia. Foi horrível, 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 horrível. Nunca, nem passou na minha cabeça de pensar em gravar pra vocês, mas assim, se eu tivesse gravado ia ser muito chocante e impactante, porque foi anestesia local, e eu pedi muito pro médico, muito, muito, muito pra me dar sedação, porque eu sou sensível, eu sei da minha sensibilidade, eu conheço o meu corpo, e eu falei, doutor, eu sou muito sensível à dor, eu sou muito sensível, eu sinto muito fácil a dor. E aí ele falou, que ótimo que você sente a dor, porque assim significa que a anestesia vai pegar rápido. Eu falei, doutor, mas eu quero muito com sedação. Dele, não, não precisa, vai ser bem tranquilo, vai ser bem rápido. Eu falei, mas eu queria muito a sedação, eu não quero sentir nada, eu não quero ver. Dele, não, não precisa, eu vou fazendo bem devagar, se você sentir dor a gente para e não sei o que lá. E aí eu já comecei a chorar. Pra variar, eu já tava chorando. O meu esposo pôde acompanhar comigo na sala, tá? Eu não vou dizer que é todos os hospitais, que são todos os médicos, tipo, comigo teve essa opção, deixar o meu esposo me acompanhar na sala, beleza? Ele viu todo o procedimento. E aí eu já comecei a chorar, porque eu já tava com dor, e eu sabia que ia doer. E aí eu comecei já a ficar apavorada. E, e ele fez a biópsia com ecografia junto, sabe? Então ele foi com o aparelhinho de ecografia, com uma mão ele procurava ali onde ele ia entrar, e ele entrou entre as minhas costelas. Gente do céu. Não gosto nem de lembrar, me dá vontade de chorar. A dor que eu senti, meu Deus do céu, foi horrível. Ele foi enfiando aquela agulha pra me dar anestesia, assim, entre a costela. Quando ele começou, tipo, foi uma dor assim, beleza, aguentei. Aí, quando ele chegou no fígado, que ele atravessou a costela, que ele chegou no fígado, mas foi uma dor tão insuportável, que eu dei um grito e um pulo na maca. Coitado do meu esposo vendo toda aquela situação, sabe? Eu fico com dó dele, com dó de... ele fica com dó de mim ao mesmo tempo. Mas, tipo, deu médico, opa, deu, ai, eu chorando, 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 deu desculpa, doutor dele, não, não, tá tudo bem, já vi que você tá com dor, vamos continuar e tudo. E eu chorava, 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 chorava. Dele, você tá sentindo alguma coisa? E eu falava, não. Daí, beleza, então eu vou começar o procedimento. Se você sentir qualquer coisa, você me avisa, a gente aplica mais anestesia. Daí, beleza. Aí, ele pegou uma agulha desse tamanho pra colocar em mim. Só que, tipo, a agulha da anestesia, ela é fininha e pequenininha. Então, quando passou pela costela, tipo, beleza, ok, né? Eu senti, mas não foi tanto. E... Só que eu não tava sentindo dor, beleza? Até então eu já não estava mais sentindo dor, só tava sentindo ele mexer. Então, ele foi colocando aquela agulha, assim, em mim. Quando chegou no meu fígado, eu senti muita dor. Deu, doutor, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ele, opa, então tá doendo, vamos tirar e vamos recolocar a anestesia de novo. Então ele colocou a anestesia de novo dele, você sente? Eu falava, sinto. E tá doendo. Tá doendo? Tá doendo. E aí ele aplicando mais anestesia dele, tá doendo? Tá doendo. Aí ele, até que a dor parou, mas eu conseguia sentir tudo o que ele tava fazendo. Daí ele falou, então agora você não tá mais sentindo dor, agora eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo, vou colocar a agulha de novo entre as costelas. Então aí ele colocou a agulha de novo entre as costelas, e aí é tipo como se fosse uma arminha, assim, pá! Ele fala assim, olha, você vai escutar um disparozinho, né? Mas você não vai sentir dor. Eu falei, beleza. Só que eu só chorava, né? Tá beleza, mas a gente tá ali chorando. Gente, que horrível, 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 horrível. Não recomendo pra ninguém. É terrivelmente doído. É algo desesperador. E aí, eu... Aí ele deu os disparos. O primeiro disparo eu me assustei, né? Mesmo ele tendo avisado, mas eu não sabia como que era esse disparo. Então, eu, pá! Levei um susto dele, doeu. Eu falei, não, foi mais um susto. Dele, ok, então eu vou dar mais um. Aí ele fez pá, de novo. Só que daí esse já não me assustei e fiquei de boa. Início dele, a gente finalizou agora, vou colocar um negócio aqui pra não ficar sangrando e tudo, pra ajudar. Daí. Só que eu já comecei a sentir dor de novo, tipo, já acabou ali e já voltou a sentir dor. E é uma dor com pressão, tipo, é alguém pressionando assim, ó, o teu peito ao mesmo tempo, ó. E quando ele finalizou, eu falei pra ele que eu tava passando mal, que eu não tava. Que eu sentia muita dor, que eu não tava respirando, que eu tava com muita falta de ar. Daí ele com a maquininha lá, com a ultrassom, já vendo se tava tendo algum sangramento, alguma coisa, ele falou, tá tudo bem, tá tudo limpinho, tá tudo certo. Se vira pra cá, daí ele ia me ajudando a me virar. Só que eu falava, doutor, eu não tô vendo nada, eu não enxergo, eu não consigo respirar. Eu aqui. Só que até então eu tava de lado pra ele fazer o procedimento. Daí nisso ele pediu pra eu deitar de barriga pra cima. E quando eu falei que eu não tava me sentindo bem, ele pediu pra deitar a maca. Daí deitou a maca, aí piorou. Aí eu não conseguia ficar com o olho aberto e não conseguia enxergar nada. Então, tipo, eu não queria dormir. Porque a sensação que eu tinha é que eu queria dormir. E eu não queria dormir. E eu tava com muito medo. E eu tinha certeza que, assim, naquela hora, a minha sensação era de que eu ia morrer. Literalmente que eu ia morrer. E eu só falava, Deus, não pode ser agora a minha hora. Porque eu preciso criar meus filhos. Não pode.
Eu só pedia, pelo amor de Deus, não me leve. E foi uma coisa muito ruim, assim, que eu sentia, muito ruim. E eu falava, doutor, eu não tô vendo, eu não tô enxergando, eu não consigo respirar, eu vou passar mal, e passando mal, e ali eu não vou sair daqui, tá tudo bem, e daí ele vendo com a máquina, daí ele se vira pra lá, e daí vira pra lá pra cá, e nada de eu voltar, e nada de melhorar. Aí ele, vamos sentar ela. Aí me sentaram, tipo, não sentado assim como eu tô, mas levantaram um pouco mais a maca. Aí começou a limpar, assim, a minha visão. Só que ao mesmo tempo, eu tava sentindo tudo, eu sentia muita dor, muita pressão, muita mesmo. E e aí, quando eu vi, eu tava, já tava com o aparelho aqui, assim, medindo os batimentos cardíacos, tava com o aparelho no braço pra sentir a minha pressão, oxigenação e tudo. E aí ele ficava me olhando o tempo todo, assim, pegando em mim, me vendo, e ele falava, não, você tá corada, você tá boa, não, tá tudo bem, tentando me acalmar. E daí ele falou, vamos tentar virar pro lado de cá, né, pra fazer a pressão pra apertar ali onde foi feito. Daí eu fui me virar devagarzinho, eles me ajudaram. Mas sempre com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E daí ele fez a pressãozinha que precisava ser feita. Daí ele falou, olha, eu vou esperar você melhorar, você me dizer que você tá bem pra eu te mandar pro quarto. Daí eu falei, beleza. Tava dentro dos 10 minutos que ele tinha estipulado. Aí eu comecei a sentir vontade de vomitar. Coitada, a enfermeira correu com um pano, assim, meu marido chamou a enfermeira pra me atender. E aí ela veio com um pano, assim, daí ela colocou na minha boca, deu... Olhei aquele pano, deu... Tipo, eu não vou vomitar num pano em cima da mão dela, tadinha. Eu fiquei me sentindo muito mal. Claro que eles estão preparados pra qualquer coisa, né? Mas eu não tive coragem de vomitar, coitada. E aí eu falei, deu... Engoli tudo de novo que tinha pra engolir, seco, assim. Ela falou, eu vou deixar o pano, se você se sentir confortável e quiser vomitar, você pode vomitar e tal. Deu ok. Eu falei, mas eu não vou vomitar, ai meu Deus do céu. Eu já não gosto de vomitar. Imagina vomitar com dor no negócio, gente do céu. Deve ser a pior sensação do mundo. E aí eu comecei a melhorar, assim. Daí nisso ele me mandou pro quarto. E eu só chorava, porque eu sentia muita dor. Aí eu cheguei no quarto, a minha família tava lá. E eu sentindo muita dor, obviamente. E eu passei por muita dor, gente, porque daí ninguém queria me furar. Cheguei na sala do quarto, ninguém queria me furar pra colocar um acesso, pra colocar remédio na minha veia. Ai, que situação, galera. Muito difícil, assim, sabe? Muito triste, triste mesmo você estar dentro de um hospital, você ter um plano de saúde muito bom, que cobre tudo, e mesmo assim você entrar num hospital e não ter pessoas preparadas pra te atender, sabe? Isso dói muito. E mesmo que não esteja preparada, que você tome coragem, que você vá à frente, porque se o paciente tá pedindo, tá te implorando, então você tente pelo menos, porque é o que eu esperava que fizessem comigo. Gente, eu tava com tanta dor, e eu chorava de dor, e eu falava, pelo amor de Deus, me fura, coloca remédio na minha veia, me fura. E ninguém colocava remédio na minha veia. Tipo, ninguém queria acessar minha veia, sabe? E aquilo pra mim, assim, foi muito triste, porque eu passei muito tempo sentindo dor, muito tempo mesmo. E ninguém pra poder colocar remédio na minha veia, sabe? E ficava, eu já chamei uma enfermeira X, eu chamei a enfermeira Y, eu chamei não sei quem. E eu falava, eu não quero que você chame, eu quero que você me fure. E eu só pedi pra me furar. É muito triste a gente estar num hospital e ter profissionais que estudaram e tudo. E a gente entende que às vezes você não tem tanta facilidade, mas se você tá dentro de um hospital, você é enfermeira e estão te pedindo pra te furar, mas você sabe que você ainda não tem tanta habilidade, cara, esse é o seu momento, entende? A pessoa tá pouco se lixando se vai estourar a veia ou se não vai. Ela quer que você fure ela. Se você tá vendo uma veia ali, vai lá e tenta acessar essa veia. Tipo, é o seu momento de você tentar fazer o diferente. E ok, tipo, não deu certo, não deu certo. Olha, me desculpa, eu de fato não tenho essa habilidade, mas eu posso procurar alguém. E aí toda vez que eu pedia remédio, ninguém sabia se tinha remédio. Toda vez que eu perguntava de alguma coisa do médico, ninguém sabia nada. E tipo, ai, que situação, sabe? Horrível, assim. Mas graças a Deus, foi no dia seguinte eu ganhei alta, já consegui andar, claro, com bastante dor e tudo, já não precisava mais de ajuda, porque na primeira noite da biópsia, o meu esposo precisou ficar comigo e eu sentia tanta dor, tadinho. E aí, pra ele me levar pra fazer xixi, era muito difícil porque eu não conseguia andar, eu não conseguia trocar as passadas, assim, ó, pra poder, e eu não conseguia sentar, ele que tinha que me levantar, ele tinha que me tirar da cama. Foi bem difícil, assim, sabe? E a gente já se sente ruim de ter que depender de alguém, né? Mas nesse caso, assim, a gente não tem nem o que fazer, não tem que se sentir ruim. Preciso de ajuda, eu dependo de você, entende? Então, e pra tudo. Tipo, eu precisei dele pra me ajudar pra levar no banheiro, pra me sentar, pra pegar papel higiênico, pra lavar minha mão. Eu precisei dele pra me tirar do vaso, de tudo, pra vestir minha roupa. De tudo eu precisei dele. Na hora de tomar banho, também precisei da ajuda dele no banho. Então, assim, precisei de ajuda. Não tinha que fazer. Tinha que me ajudar, né? E tá ótimo. E sempre. E eu sou uma pessoa, quem me conhece, que eu sempre tô brincando, independente da situação. Por mais que eu esteja sentindo muita dor, eu sempre tô fazendo alguma piada, mesmo que seja da minha dor, de alguma coisa, sabe? Então, faz parte do processo. E a dor foi diminuindo aos poucos, assim, ao decorrer da semana, ao decorrer dos dias, sabe? E agora, as dores que eu sinto são somente as dores que eu sempre sinto. Que eu já tava sentindo antes e que eu permaneço sentindo, que é a minha dor aqui embaixo, assim, né? Só que agora eu já tenho os remédios certos pra tomar.
né, que me ajudam bastante e que alivia a minha dor. Mas o cansaço continua o mesmo, a fadiga continua a mesma, os enjoos também continuo sentindo. E assim que sair o resultado da biópsia, a gente sabe o que vai ser feito, qual vai ser o tratamento a ser realizado sobre isso. Galera, então é isso. Referente à minha biópsia, o que eu posso dizer pra vocês é que foi ruim. Foi terrível. Mas tinha que passar, tem que passar, né? Fazer o quê? É o processo, né? A gente não escolhe estar doente, a gente não escolhe estar com o que a gente tá, mas é isso, tá? E eu vou gravar mais um vídeo daí pra vocês falando sobre os tratamentos possíveis, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!